Oi, oi, boa noite, sejam todos bem-vindos. A nossa primeira live do ano com uma convidada super especial, a Sandra Fernandes, daqui a pouco deve estar entrando, uma nutricionista daqui de Londrina, e que a gente vai estar fazendo a live hoje em torno de 45 minutos, uma hora, e fiquem até o final, que no final vai ter muitas surpresas também. Sandra, a hora que você entrar, você me fala aqui que eu já te chamo. Boa noite, Mara, boa noite, Paula. Deixa eu ver se ela entra. Oi, Sandra. Oi, Sara, tudo bem? Tudo e você? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Estou desativando os comentários aqui para ficar mais fácil do pessoal visualizar a live e depois no final a gente abre novamente. Tá Então, certo. primeiramente eu queria agradecer por você ter aceitado participar conosco da nossa primeira live do ano, nesse bate-papo sobre um tema tão importante que abrange praticamente todas as famílias brasileiras, né, Sandra? Porque hoje é muito difícil numa família não ter ninguém que não tenha colesterol alto. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite. Para mim é um prazer estar aqui. E realmente, falar sobre colesterol elevado é um tema assim que é bastante comum, né? Que gera muitas dúvidas, né? Sim, Frequentemente as pessoas ficam com muitas dúvidas: qual é a melhor forma de tratar, né? Qual é a melhor terapêutica nutricional para o colesterol elevado. Então, é um tema extremamente importante, né? E principalmente porque o colesterol elevado é um fator de risco para diversas outras doenças cardiovasculares, né? sim. Então, para quem não conhece antes, eu vou apresentar a Sandra. A Sandra é nutricionista aqui de Londrina, com atuação na área clínica e foco em nutrição funcional. E hoje vai estar com esse tema colesterol alto, o que fazer? A gente abriu, Sandra, durante a semana uma caixinha de pergunta aqui no Instagram e tanto na loja, perguntando para as pessoas as principais dúvidas sobre esse tema. Mas antes da gente começar o bate-papo, de fazer a pergunta e você responder também, eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho sobre o tema. Sobre o colesterol. Isso. Uhum. Então, assim, eu comecei falando um pouquinho sobre a Uhum. relevância do colesterol, né? Então, assim, se a gente começar a pensar, né? Eu sempre gosto de começar a pensar num tema maior, né? Para depois a Sim, gente vir para um tema um funil. pouquinho menor. Então, assim, as doenças cardiovasculares, né? Elas matam hoje 17,9 milhões de pessoas ao ano, né? Então, é muita coisa, né? Não. E as dislipidemias, o que são as dislipidemias, Sara? São o aumento do colesterol agregado ao aumento dos triglicerídeos. É a isso que a gente dá o nome de dislipidemia, né? Uhum. Então, essas dislipidemias, elas podem conduzir a problemas sérios cardiovasculares como a aterosclerose, a placa de ateroma, né? Então, é por isso que é muito comum quando as pessoas vão se consultar, por exemplo, com um cardiologista, né? E o Aham. cardiologista, após pedir um exame de colesterol, de repente se depara com uma quantidade, com um valor numérico de colesterol alto, né? Ele se assusta, né? E fala para o paciente: olha, a gente tem que fazer um controle, né, do seu colesterol. E aí, normalmente, o cardiologista vai se referir a um valor de colesterol total e a um valor de frações do colesterol, do LDL e do HDL, né? Uhum. Então, já é sabido, já é descrito na literatura científica mundial que quando a gente tem um valor de colesterol total elevado e um valor da fração LDL, que são as lipoproteínas, de baixa densidade, é low density lipoprotein, né? LDL, colesterol. Quando a gente tem um aumento dessa fração do colesterol, a gente aumenta o risco de aterosclerose e aumenta o risco de doenças trombóticas. Então, doenças cardiovasculares, né? Uhum. Então, a morbimortalidade é muito elevada. No Brasil, Sara, entra entre as primeiras causas de mortalidade, tá? E nos Estados Unidos, mais ou menos 50% da mortalidade é respondida pelas doenças cardiovasculares.
né? Então, realmente é muito importante que a gente saiba que cuidar do colesterol é extremamente importante e é preventivo, né? Sim, tudo dá para fazer prevenção, né, Sandra? Exatamente. Sandra, então assim, começando já nesse tema, o que que a gente pode fazer para diminuir então o colesterol alto, assim, para Então, introduzir? a gente tem várias situações aí a se preocupar, né? Uhum, Então, lógico que é importante, quando a gente fala em nutrição, a gente sempre fala em uma terapêutica individualizada, Sara. Quando a gente fala na nutrição funcional, a gente fala de uma terapêutica individualizada, então, assim, cada situação vai ser uma situação diferente, né? aham, Porque apesar de eu estar falando do mesmo quadro clínico do colesterol elevado, é, a gente vai ter isso numa pessoa que, por exemplo, pode agregar o colesterol, uma hipertensão, né? Eu posso ter o colesterol elevado numa pessoa que está muito acima do peso, né? Que pode ser obesa ou não. Eu posso ter o colesterol elevado numa pessoa que já tem um diabetes. Então, quer dizer, eu posso ter uma situação agregada ali, né? Que não aham, seja só o colesterol elevado. Normalmente, eu costumo brincar que a gente tem um combo, né? Que não tem só a situação do colesterol, que existe um combo ali que a gente tem outras situações para resolver, né? sim, aham, Além disso, lógico que quando a gente olha para os exames bioquímicos e a gente olha para um colesterol elevado, dificilmente eu vou ter só o colesterol nesses exames bioquímicos, eu vou ter outros exames bioquímicos para uhum, observar, né, para analisar, e então outras situações para visualizar além do colesterol. Então, aham, existem marcadores para doenças cardiovasculares que devem ser avaliados, para que então a gente conduza uma terapêutica mais adequada. E é muito importante, quando a gente fala na área de nutrição, que a gente precisa avaliar a situação atual dessa pessoa, né? Não só as condições bioquímicas, né? Quer dizer, o terreno do organismo, se existe uma situação inflamatória nesse organismo, como é que estão as condições do intestino dessa pessoa, se existe uma disbiose intestinal, que é aquela situação do desequilíbrio entre as boas e más bactérias do intestino, né? E, claro, como é o ambiente de alimentação familiar, né? Como é que é a aham, rotina de vida dessa pessoa? Como é que ela normalmente se alimenta? Que isso me traz, assim, como é que ela tem conduzido, por exemplo, vamos pensar no último ano, a alimentação dela, né? aham, Então, isso me diz muito sobre como o organismo dela está. Será que a gente está encontrando um organismo que está cheio de nutrientes ou um organismo que está cheio de déficit de nutrientes, né? Então, a aham, gente precisa pensar em tudo isso e pensar que a terapêutica ela deve ser extremamente individualizada, né? Então, eu não posso pensar que, olha, eu tenho uma situação de colesterol alto, então eu posso atribuir o mesmo tipo de terapêutica e de orientação para 10 pessoas que têm colesterol elevado, porque nessas 10 pessoas eu vou ter situações as mais diversas, Sara, aham. né? E Então é muito importante que a pessoa que tem o colesterol elevado, a gente vai conversar hoje, né, de uma maneira geral, mas a pessoa tenha a noção de que ela precisa saber como é que está o ambiente do organismo dela, né? claro, porque cada indivíduo, né, tem, igual você falou, sua individualidade é muito importante porque são outros fatores relacionados, né? E até Exato. pensando já nesses outros fatores, uma dúvida que também surgiu foi: tem gente que falou assim, meu colesterol é genético, é alto porque é genético. Ah, então não tenho o que fazer, tá na genética mesmo. Realmente, quando tá na genética, não tenho o que fazer, Sandra? Sara, os fatores genéticos, eles colaboram sim para a questão do colesterol elevado, tá? Na verdade, a gente tem uma síntese orgânica do colesterol. Em primeiro lugar, assim, ó, a gente precisa entender que o colesterol ele é importante para o nosso organismo, né? Nós Uhum. precisamos ter uma determinada quantidade de colesterol no nosso organismo. Nós precisamos ter colesterol, por exemplo, para síntese de hormônios, principalmente hormônios sexuais.
Então, a ideia de que o colesterol é completamente negativo é uma ideia errada. Ah, Nós uhum, precisamos ter colesterol, né? uhum, Uma determinada quantidade de colesterol é necessária para o nosso corpo, tá? Então, o que que é ruim para o corpo? Quando nós temos excesso de colesterol, né? Então, o excesso de colesterol é ruim. Então, existem fatores genéticos? Existem sim. E hoje a gente tem os exames genéticos, né? Que ajudam muito a gente a trabalhar, né? Esses exames genéticos, eles dão pra gente um panorama que torna muito fácil o trabalhar individualmente, né? Por exemplo, existem polimorfismos de algumas enzimas importantes que podem mostrar pra gente algumas questões genéticas importantes, mas que não impedem o trabalho da nutrição. Muito pelo uhum, contrário, fazem com que ele se torne mais importante ainda, né? uhum, Então, assim, existe uma questão genética, sim, mas a gente hoje já sabe que a epigenética, né, ela supera a genética, né? uhum, Então, a gente já não está mais vivendo naquele tempo em que a gente achava que, olha, então, se eu tenho uma questão genética, se eu tenho um padrão familiar de colesterol elevado, eu estou fadado a viver com esse colesterol elevado o resto da minha vida. Não, a gente pode modular isso, tá? Então, modular de forma que o nosso corpo reaja de uma forma diferente, como se a gente pudesse mudar a história familiar, então, né? uhum. Então, é por isso que se fala muito na questão da alimentação, né? Então, como é que eu posso agir em relação à minha alimentação para eu mudar o que eu estou oferecendo para os meus genes, né? Já que eu tenho Uhum. uma questão genética, então se eu oferecer nutrientes diferentes para os meus genes, provavelmente eu vou impedir a expressão, né, de algumas situações que podem levar a esse colesterol elevado. Então, eu vou modular isso, né? A Uhum. atividade física vai me ajudar a modular e o sono vai me ajudar a modular, né? A questão do Uhum. sono, do ciclo circadiano, né? Então, são situações que a gente precisa trabalhar, né? E não existe isso de dizer assim, então, como é genético, eu preciso, né, sossegar e entender que eu vou viver o resto da vida com esse colesterol elevado. Não, não é verdade. É, mais uma vez, o equilíbrio, né, Sandra, mostrando como é importante. E daí, nisso, Exato. já vem uma outra pergunta que fizeram. Então, o estresse, ele afeta diretamente para o colesterol ficar desequilibrado. Afeta. Afeta. Até porque, olha, a gente falou que o colesterol elevado, tá? Ele é um grande fator de risco para a aterosclerose, tá? Uhum. Então, a aterosclerose é o quê? É quando eu causo uma lesão no vaso sanguíneo, né? E esse vaso sanguíneo, ele começa a se tornar endurecido, tá? Aham. Então, quando eu tenho um colesterol elevado e principalmente quando a fração LDL do colesterol, então quando a gente olha para o nosso exame, né, o Aham. lipidograma, né, quem tem em casa de repente que está assistindo a gente, Sara, quem puder pegar um exame laboratorial e Aham. olhar para o seu exame, vai ver lá colesterol total e depois as frações, a fração HDL e a fração LDL. Aham. Essa fração LDL, tá? Ela pode se tornar oxidada, tá? Aham. O estresse, quem é que oxida a fração LDL? Radicais livres. Aham. O estresse aumenta a formação de radicais livres. Os radicais livres vão lá e oxidam essa fração LDL, tá? Esse LDL oxidado, ele vai influenciar no desenvolvimento da aterosclerose, tá? Que é essa lesão dentro do vaso e esse vaso que se torna endurecido, tá? E que aí aumenta as chances de um infarto agudo do miocárdio, tá? De uma trombose, de um acidente vascular cerebral, né? Então, você veja o caminho disso. É por isso que o cardiologista adverte: olha, a gente precisa cuidar do seu colesterol. Então, às vezes, as pessoas ouvem isso do cardiologista ou de qualquer outro profissional de saúde e Aham. pensam assim: ah, tudo bem, mas faz tanto tempo que eu tenho esse colesterol elevado, né? E É. vou continuar convivendo com isso. Não, gente, isso é uma coisa séria. A gente precisa cuidar disso. E principalmente cuidar
do ambiente em que esse colesterol está se elevando. O que eu estou querendo dizer com esse ambiente? Com o nosso corpo. O que está acontecendo no nosso corpo? Então, se eu tenho estresse, como você falou, Sara, eu tenho uma maior formação de radicais livres. Entendi. E que vai prejudicar, né, o Vai organismo como um prejudicar, todo, equilibrando vai lá prejudicar o organismo como um todo intestino, como você falou. e vai fazendo uma evolução. Por exemplo, a aterosclerose, isso que eu estou falando, é uma doença evolutiva de progressão lenta. Entende? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, de repente eu tenho colesterol alto há 10 anos, né? E eu pensar, não, eu posso continuar com colesterol alto, mas eu não sei em que estágio eu estou, né? De desenvolvimento da aterosclerose, da formação de placas dentro do vaso. Normalmente os exames de imagem, né, é que vão me levar a saber o quanto de entupimento do vaso sanguíneo eu tenho. Né? Normalmente o médico pede esse exame. Existem alguns exames hoje que a gente pode pedir que são exames de sangue para ver, por exemplo, quanto eu tenho de LDL oxidada. Eu posso ver, tá? Então isso já me diz, olha, o meu LDL está alto e está muito oxidado. Então eu tenho um risco maior ainda. Né? Isso me fez lembrar daquela frase que a gente sempre brinca, né? Assim, brinca, mas é do copo cheio que vai pingando, né? A pessoa muitas vezes só vai sentir, né, que o colesterol alto fez efeito quando o copo vazou, mas quando transbordou, né, Sara? Mas exatamente, encher quando esse teve um copo. efeito mais sério, né? Isso, Então é muito importante. E na verdade, assim, olha, como a gente falou, o colesterol alto, ele dificilmente está isolado, né? Ele normalmente tem um ambiente ali em que ele está acontecendo, tá? E, por exemplo, olha, uma coisa que a gente poucas vezes pensa, por exemplo, a gente normalmente quando pensa em colesterol, né? A gente tende a pensar que eu não posso comer gordura. É o primeiro pensamento que vem, né? Normalmente, quando as pessoas vêm com as perguntas, né, sobre o que eu posso comer, o que eu não posso comer, a pergunta vem direto, olha, então eu não posso comer gordura. Né? Inclusive fizeram essa pergunta. Exato. Então, é muito importante a gente começar a pensar numa coisa, tá? A maior diretriz para a elevação do colesterol no nosso organismo, para manter esse colesterol elevado, é a insulina, tá? E, na verdade, a insulina, ela é alimentada quando a gente come mais carboidratos e mais açúcares, tá? Então, normalmente, quando a minha insulina fica muito alta, tá? Então, eu tenho uma insulina alta, eu tenho uma situação inflamatória no organismo, eu tenho uma desbiose intestinal, tá? Consequentemente, essa desbiose, uma hiperpermeabilidade intestinal, né? Que é o que a gente brinca que é o intestino vazante, né? Então, eu tenho a situação inflamatória, e aí essa insulina elevada, ela faz com que o LDL continue aumentando. Tá? Então, só para a gente tirar da cabeça que não é só o fato de eu consumir muita gordura. Tá? Entendi. Então, a insulina parece ser uma diretriz muito importante no nosso organismo para manter esse LDL elevado. Então, a gente poderia dizer que a pessoa que tem tendência a ter diabetes por questões familiares, né? Se caso ela não tenha feito o exame genético, ela já pode ficar com um alerta na cabeça para cuidar ainda mais do colesterol também, pensando nesse fator. Mas veja que eu não estou falando do diabetes, eu estou falando mais da resistência à insulina. Sim, mas é por causa da insulina. De uma insulina elevada. Entende? Então, Entendo. por exemplo, ó, vamos colocar uma situação bem prática. As refeições que a gente faz, a alimentação, nosso dia a dia. Então, eu faço café da manhã, eu faço meu almoço, meu jantar. Então, a minha alimentação, né, ela é diária e eu vou fazer isso 4, 5 vezes no dia, né? Pelo menos seria o esperado, né? Que é mais adequado do que eu fazer lá 2 vezes por dia, né? Então, se eu faço refeições inflamatórias, por exemplo, se eu como uma pizza
se eu como lá um sanduíche, um cheeseburger ou coisa assim, se eu faço uma refeição realmente inflamatória, acompanho isso de um refrigerante ou coisa assim, né? Uhum. Eu acompanho isso, por exemplo, de uma hiperinsulinemia, né? Eu aumento a minha insulina, eu aumento a minha glicemia, né? Eu Uhum. aumento a quantidade de triglicerídeos, que foi aquele fator que a gente falou que vem junto com o colesterol lá no exame, Aham. né? Eu aumento tudo isso e eu causo um certo dano no vaso sanguíneo naquele momento, tá? E Tá. eu provoco um impacto no intestino. Todas as vezes que eu faço essa refeição, eu vou causar esse impacto, tá? É que depois o organismo ele vai se recompondo, se reequilibrando e volta ao normal. Uhum. Agora, imagina uma pessoa que faça isso rotineiramente, entende? Ela Entendo. vai mantendo uma situação muito ruim no organismo, Aham. né? E aí, essa insulina alta, muito frequentemente, ela vai manter esse LDL elevado, Entendi. Tá. tá? Entendi. E daí, já que você falou de alimentos, vou pular umas perguntas para pegar o gancho. É a correlação, então, entre a obesidade e o colesterol alto. Qual a correlação? Já que falamos de alimentos altamente inflamatórios. A obesidade, ela é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, tá? Isso é Uhum. inegável, todos os trabalhos científicos mostram isso, né? Então, é Uhum. um fator de risco independente para doenças cardiovasculares. Mas para o colesterol, quer dizer, não necessariamente você vai ter colesterol alto somente nos indivíduos obesos, né? Uhum. Então, não é um fator essencial para você ter colesterol alto, tá? Você pode ter o colesterol elevado num indivíduo que não é obeso. Você pode ter colesterol elevado num indivíduo até que tem muita gordura corporal sem ser obeso, tá? Os falsos Eu posso magros, né, ter os Sandra? falsos magros, exatamente, que tem pouca massa muscular, né? É. Pouca massa muscular livre de gordura, né? E aí você olha e você fala, não, mas ele é magro. Ele pode ter o colesterol elevado, tá? Agora, a obesidade é um fator de risco independente para as doenças cardiovasculares, tá? Tá. Isso é inegável. Então, É. principalmente a gordura visceral, né, de região abdominal, ela traz um risco maior, tá? Inclusive porque é um risco maior também para a resistência à insulina. Uhum. Tá. E Sandra, qual que é a relação do ômega 3 para ajudar na parte do colesterol? Então, o ômega 3 é uma situação que, assim, que a gente pode ajustar, tá? Para o colesterol. O ômega 3, a gente precisa pensar nele como uma gordura altamente oxidável, tá? Então, assim, com isso eu não estou dizendo que ele é ruim, ele é bom, tá? Uhum. A gente precisa pensar num ajuste de ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? Então, a gente precisa pensar nesses ajustes no organismo, tá? Aham. Por isso é que lá no começo a gente começou a falar no ambiente em que essa pessoa está. Como o ômega 3 é uma gordura altamente oxidável, não é, por exemplo, a primeira atitude a ser tomada quando eu descubro que eu estou com colesterol elevado, tá? Uhum. Por quê? Porque provavelmente a pessoa que está com colesterol elevado, ela vem mantendo, tá? Veja que eu estou falando de uma média das pessoas, né? A maior parte das pessoas. Ela vem mantendo uma alimentação inflamatória, então provavelmente ela tem um ambiente inflamado. Essa pessoa está inflamada. Se Uhum. ela estiver inflamada e eu jogo uma gordura altamente oxidável, eu posso piorar a situação. Então, o que é que a gente deve fazer nessas condições? Melhorar essa alimentação primeiro, Uhum. diminuir o processo inflamatório, começar a trabalhar a questão da desbiose intestinal, da hiperpermeabilidade, para depois, então, vir esse ômega 3, que é uma gordura altamente oxidável. Porque senão, no momento que eu degradar essa gordura do ômega 3, eu vou acabar tendo mais inflamação, Entendi. né? Eu vou ter a membrana da célula cheia de gordura oxidada. Aham. Então, o que é que a gente precisa fazer?
ver o ambiente em que essa pessoa está, qual é o ambiente do organismo dessa pessoa, melhorar essa alimentação, né? Então, assim, o que é que a gente pode pensar, Sara, que é saudável para todo mundo, tá? A gente falou, lógico, que existe uma individualidade, que a gente tem que respeitar a individualidade bioquímica, mas o que é saudável para todo mundo? Por exemplo, aumentar o consumo de alimentos crus, né? Então, folhosos crus, perfeito, tá? Então, ter uma entrada maior de vegetais de folhas cruas, né? Que nem todo mundo faz uso disso diariamente, né? Às vezes até você pergunta para as pessoas falam, ah, 1, 2 vezes por semana, mas isso é extremamente importante, né? Consumo de frutas, né? Então, alimentos crus, consumo de sementes, então sementes de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, né? Alimentos crus, água, adequação da ingestão de água. Então, esses seriam algumas medidas que servem para todo mundo, que acabam sendo saudáveis para todo mundo, né? Então, é necessário melhorar esse ambiente de inflamação antes de entrar com esse ômega 3. Então, não seria a primeira medida, mas ele é favorável sim, tá? Tá. E porque o ômega 3 é anti-inflamatório, né? Então, ele vai fazer um trabalho que vai colaborar com a redução desse colesterol e com a redução do risco das doenças cardiovasculares. Mas tem um momento certo para ele entrar. Sim, Então, de uma maneira geral também, para ajudar na inflamação, a pessoa poderia adicionar cúrcuma na alimentação. Cúrcuma é super anti-inflamatória, né? A gente já tem vários trabalhos científicos corroborando com essa informação, né? A cúrcuma é ótima para ser usada no dia a dia. Ela pode ser usada num shot, ela pode ser usada, por exemplo, agregada a um tempero de salada, né? Então, isso é extremamente interessante que entre no dia a dia, porque tem uma ação anti-inflamatória super importante. Por exemplo, se a pessoa tiver uma glicemia elevada, a cúrcuma também colabora para o equilíbrio glicêmico. E o vinagre de maçã, é mito ou verdade, né? Que é uma dúvida frequente. Sara, a maçã, ela tem uma série de propriedades benéficas, né? A maçã, ela tem ácido ursólico, ela tem pectina, ela tem ácido málico, ácido clorogênico. Então, na verdade, ela tem uma série de ativos que são benéficos. Ela chega a fazer uma ação detoxificante no nosso corpo, né? E ela auxilia na excreção do colesterol por meio dos sais biliares. Então, ela acelera essa excreção do colesterol junto com os sais biliares, acelerando aí esse trabalho do fígado na excreção do colesterol. Então, é extremamente interessante. Além desses compostos da maçã fazerem com que haja uma maior ativação dos ligantes de LDL, que vão fazer também a excreção do LDL, tá? Então, a maçã é extremamente benéfica. Comer a maçã é extremamente benéfico, tá? Então, o vinagre de maçã acaba sendo benéfico também, desde que se use um vinagre de maçã adequado, um vinagre orgânico, né? Então, tudo bem usar o vinagre de maçã. E a pessoa pode utilizar ele também no shot como meio ácido, né? Pode associar junto com a cúrcuma, como você falou. Sim, pode, sem problema nenhum. E a coenzima Q10, ela seria também para um segundo momento de maneira geral, né? Lógico, tem que pensar na individualidade, mas de uma maneira geral, ela seria para um segundo momento junto com o ômega 3 ou ela poderia ser utilizada? Olha, a coenzima Q10 é extremamente benéfica, tá? E assim, até dependendo da situação em que essa pessoa estiver, às vezes o cardiologista até já prescreveu uma estatina, por exemplo. Tá? As estatinas são os medicamentos, né? Então, é relativamente comum, né? Que o cardiologista, quando ele se preocupa com os níveis elevados de colesterol total e da fração LDL, que eles prescrevam as estatinas, tá?
E aí, o que acontece? As estatinas, elas agem por meio da ativação da HMG-CoA redutase, né? Que inibe a síntese de colesterol, né? E com isso, a biossíntese da coenzima Q10, tá? Então, como a Q10 é essencial aí para o trabalho da mitocôndria, né? Então, a coenzima Q10 é extremamente benéfica, tá? Não só quando a pessoa já está em uso das estatinas, mas mais importante ainda se a pessoa estiver em uso de estatinas, né? Uhum. Mas a coenzima Q10 é extremamente benéfica, tá? Inclusive porque é antioxidante, né? Uhum. Então, a coenzima Q10 é extremamente importante. E uma das perguntas, já que você falou das estatinas, é que a pessoa falou assim: eu já tomo o remédio para colesterol, então não preciso, não tenho mais o que fazer, não preciso mais tomar ômega 3, não preciso investir na qualidade de vida, porque o remédio vai controlar meu colesterol. O que falaria, né, para ajudar a pessoa a mudar a mentalidade, pensando que tem como melhorar para tirar o remédio? Não, entrou no remédio, não consegue mais. Não, consegue sim, Sara. Lógico que assim, a gente não está aqui para falar por exemplo, o remédio essa pessoa está usando foi mal Uhum. prescrito, ou coisa do tipo. Não, Não é nada não. disso, né? É. É, mas, primeiro, se não for uma situação extremamente grave, se não for uma elevação muito grave do colesterol, se a elevação quantitativa do colesterol não for muito intensa e se a pessoa não tiver fatores de risco associados a esse colesterol, né, que limitem realmente a só o uso da estatina, é importante que a mudança alimentar, que o trabalho com essa questão inflamatória venha antes do uso da estatina, né? Uhum. Então, é sempre importante fazer a tentativa de trabalhar sem o medicamento antes, tá? Mas é lógico que a gente sabe que tem situações em que o uso da estatina, naquele momento, era, né, imprescindível e o médico Uhum. julgou que naquele momento tinha que prescrever, né? Então, por exemplo, olha, a pessoa usou durante um tempo lá a estatina, o colesterol abaixou. Então, ela pode, nesse momento em que o colesterol abaixou, trabalhar o estilo de vida dela, melhorar a alimentação, introduzir alguns suplementos alimentares, como a gente falou aqui. Olha, o ômega 3, não no momento que está inflamado, mas ele vai ter um momento de introdução que vai ajudar, com a enzima Q10, né? Uma série de outros suplementos, por exemplo, probióticos, os pré-bióticos para a questão da desbiose intestinal, né? Para trabalhar a questão do intestino. Então, ela deve trabalhar toda essa organização, esse equilíbrio do organismo, exatamente para ela conseguir devagar ir reduzindo o uso da estatina e com certeza ela vai conseguir tirar a estatina, né? Se ela for perseverante, for disciplinada e conseguir avançar com um estilo de vida melhor. Uhum. Ô, Sandra, então, aproveitando o gancho, já vou fazer a próxima pergunta relacionada a esse tema também, da estatina. Qual o efeito colateral que ela pode levar para a saúde a longo prazo se a pessoa não se preocupar em mudar o estilo de vida dela? Se ela, Então, tipo, se conformar. como ela age por meio da HMG-CoA redutase, normalmente a pessoa acaba tendo ao longo do tempo, quando ela usa por muito tempo estatinas, dores musculares, tá? Limitação de movimentos, né? Isso é extremamente comum, tá? Principalmente quando ela não faz o uso da coenzima Q10 associado à estatina, né? Então a gente chama muita atenção. A coenzima Q10 só tem que ser usada junto com a estatina? Não. Mesmo sem estatina, a coenzima Q10 é extremamente importante, tá? Uhum. Mas com estatina ela é imprescindível, tá? Porque a estatina ela diminui a biossíntese da coenzima Q10, né? Então aí ela é imprescindível. Tanto é, cara, que a gente vê que as estatinas vendidas nos Estados Unidos, na Europa, elas já vêm com coenzima Q10 acoplada, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Então é imprescindível o uso da coenzima Q10 acoplada à estatina, né? Então, normalmente, quando se tem o uso contínuo da estatina, o uso crônico da estatina por longos períodos, você vê as pessoas realmente com dores musculares, né? Com dores articulares, desculpa,
com dores articulares intensas e às vezes até chegando à limitação de movimento, tá? Nossa. Então você vê muita gente assim, é muito fácil você perguntar isso para um ortopedista e ele vai te dizer, olha, os meus pacientes que têm mais dificuldade de deambular são aqueles que usam estatina há 15 anos, há 20 anos, né? Então, realmente, os efeitos colaterais são bastante importantes. É por isso que eu sempre falo, tem um momento que, de repente, o cardiologista vai dizer, olha, neste momento, na situação onde você chegou, é imprescindível, né? Mas o que é importante? Se você ainda não está nesse momento, não deixa chegar lá, né? Vamos tentar começar a trabalhar já, né? Com a sua alimentação, né? Os alimentos funcionais, eles já foram colocados pela Associação Americana do Coração como imprescindíveis para o trabalho com as dislipidemias, quer dizer, o trabalho com colesterol elevado e com os triglicerídeos elevados, né? Então, o uso de alimentos funcionais é extremamente importante. É isso que a gente diz que deve ser usado, né? Então, por exemplo, olha, o uso de chia e linhaça como forma de introdução de ômega 3, o uso de peixes pequenos, peixes de mar, né? Então, por exemplo, a tainha, a pescada, o atum, o arenque, né? Então, tentar colocar o uso de peixes na rotina alimentar, que é uma prática que às vezes o brasileiro não tem, né? A gente vê muito comumente as pessoas usando muito mais carne de gado, né? E lembrar que a carne de gado ela é mais inflamatória. Então, a entrada do ômega 3 a partir de peixes é extremamente importante, né? Então, começar a mudar essa alimentação. Começar a introduzir os alimentos crus que a gente falou, né? Que são extremamente importantes. Começar a colocar alimentos que têm uma ação antioxidante, né? As No frutas dia a vermelhas, por dia. exemplo, né? Frutas vermelhas do tipo framboesa, amora, né? O uso dos carotenoides, né? Então, o tomate, que tem um benefício aí quando ele é exposto à temperatura e tem agregado a uma gordura benéfica, o azeite, né? Então, o molho de tomate, né? A goiaba, a melancia, a cenoura, a manga, o mamão, né? Então, esses carotenoides são extremamente importantes. A própria uva, extremamente importante, né? A cebola, o alho, né? São alimentos antioxidantes importantes. A berinjela tem ativos importantes aí no tratamento das dislipidemias, né? Então, a maçã, que a gente falou que tem uma ação importante, né? Então, são alimentos que devem entrar no dia a dia para que a gente consiga fazer esse trabalho. E a pessoa, e é importante falar também, né, Sandra, que não é de um dia para o outro que vai melhorar, que a alimentação saudável tem que ser uma constância para a pessoa ver o efeito, né? Para conseguir desinflamar o organismo. Exatamente, tem que ser uma constante, a pessoa tem que. A nutrição, né? Ela vai agir de forma positiva no organismo desde que ela seja algo que vem sendo feito todos os dias, né? Eu digo que é o trabalho de formiguinha, né? Então, eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço depois de amanhã. E aí a gente precisa ter alguns pilares, né? Na nossa no nosso dia a dia, na nossa rotina de vida, né? É a alimentação saudável, né? Que engloba aí esses alimentos com ações importantes, né? Alimentos que vão agir diminuindo a formação de radicais livres, por exemplo. A gente já falou que o estresse é um grande formador de radicais livres. O próprio exercício de grande intensidade, por exemplo, pessoas que gostam de maratona, ultramaratona, né? Elas formam muitos radicais livres, então eu também tenho que trabalhar com isso, né? Então eu tenho algumas situações que são formadoras de radicais livres. Então, eu tenho que trabalhar com esses alimentos, a nutrição vai me ajudar a trabalhar com isso. A atividade física, né, que não seja tão intensa como a que a gente citou agora de maratona, a atividade física diária, contínua, é extremamente importante para o equilíbrio do organismo, né?
vai agir na questão ligada ao colesterol, tá? E na redução do risco de doenças cardiovasculares, Aham. né? E uma outra coisa, que é o terceiro pilar importante, que é o sono, né? Como ele é Que é a importante. adequação do sono. Hã? Como ele é importante. Como ele é importante. Então, assim, isso é uma coisa, o sono é uma coisa que eu tenho percebido que a gente fala às vezes para as pessoas a respeito do sono. Quanto de sono, né? A gente precisa de 8 a 10 horas. Então, você vai ter pessoas que precisam de 8 horas, pessoas que precisam de 9, pessoas que precisam de 10 para ficar bem, né? Aham. Mas ninguém precisa de 4, 5 horas, né? Então, às vezes, eu ouvi as pessoas dizendo assim, ah, mas eu fico ótimo com 5 horas, né? Você vai ficar ótimo com 5 horas durante alguns anos, mas lá na frente, né, o teu corpo vai te cobrar. A conta Vai. vai ser cara, É, né? A conta vai ser muito alta, porque o corpo vai cobrar isso. O nosso é, corpo precisa de um descanso adequado, né? Então, esse ciclo circadiano, ele precisa funcionar de forma adequada, né? Então, a gente precisa desse sono para refazer o organismo, para ele entrar em equilíbrio, para a gente ter produção hormonal adequada, né? E um bom sono, né, Sara? Então, sim. aquele sono, assim, que a gente vai dormir cedo, né? Então, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade com isso quando a gente fala, olha, a gente precisa dormir 9, 10 horas, né? As pessoas acham muito cedo, né? Mas é o adequado, fazer higiene do sono, né? Dormir cedo realmente, ter um bom sono para acordar cedo, É, né? Então isso é extremamente importante. Aquele sono com luz realmente muito escura, né? Sem luminosidade nenhuma, sem eletrônicos no quarto, né? Isso é extremamente importante. Então são alguns dos pilares da boa saúde, né? é. Você falando, eu tô pensando como a natureza é perfeita, né? Quando a gente é criança, a gente nasce com o ciclo circadiano certinho, né? Dorme cedo, acorda cedo, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai estragando isso e a gente não esquece da importância que tem o sono, né? Que a gente precisa realmente dele. Exatamente. A gente vai vendo um pouco isso, a gente vai fazendo algumas coisas inadequadas, né? É, Com o nosso sono, com a nossa alimentação, né? é. E, Sandra, mais A uma gente que vai pergunta. estragando algumas coisas. Como a gente estraga, né? É, Da parte da alimentação que você estava falando, das principais, assim, que podem já ajudar a melhorar. E a questão das fibras. Elas também, né, como tem as folhas verdes que você falou, já tem as fibras, mas as fibras em si, elas são importantes. elas são importantes e elas ajudam na redução do colesterol, tá? Então é bem importante. Por exemplo, ó, sementes de linhaça, sementes de chia, né? Elas podem ajudar, elas podem ser usadas, por exemplo, em cima de frutas, né? É uma opção da gente usar. A gente falou das verduras cruas, né? Que são fontes de fibra adequadas. As próprias frutas, né? É importante que a gente consuma aí 3 a 5 frutas ao dia, né? Que são poucas pessoas que têm esse hábito nessa área de comer 3 a 5 frutas ao dia. Isso é extremamente importante, E né? de Além comer, das fibras, tomar a o gente vai suco, né? adequar o consumo. De comer as Exatamente. frutas. Na verdade, comer as frutas e não tomar o suco, né? A menos que a gente Uhum. esteja falando, por exemplo, de fazer um suco com vegetais, Aham. né? Então, se eu estiver falando de colocar a fruta no meio de um suco onde eu uso couve, por exemplo, né? Que traz uma adequação de magnésio bem importante, né? Uhum. Onde eu use, por exemplo, biomassa de banana verde, que é um pré-biótico importante que me ajuda a trabalhar com a situação da desbiose intestinal, aí tudo bem, Aham. né? Mas não um suco de fruta, por exemplo, sei lá, um suco de laranja, um suco só de abacaxi, isso não, Aham. né? Então é É. muito melhor que eu consuma a própria fruta, porque aí eu vou ganhar em ingestão de fibras, né? E o ideal é que a gente consuma aí entre 3 e 5 frutas ao dia, fracionadas e não várias frutas de uma vez, porque aí se eu consumir várias frutas de uma vez, que é uma situação que às vezes as pessoas também colocam, né?
Olha, eu gosto tanto de determinada fruta que eu acabo comendo 3, 4 de uma vez. Isso também pode me levar a uma situação de hiperglicemia, né? Que Aham, também pode não ser tão benéfica assim. Então, essas frutas devem ser fracionadas ao longo do dia, né? E associadas a outros alimentos. Então, por exemplo, junto do café da manhã, como sobremesa de refeições tipo almoço e jantar, junto de um lanche da tarde. Então, aham, associadas a outros alimentos ali, né? aham, Então, é importante esse fracionamento, né? Outra coisa importante, Sara, que eu acho que as pessoas também têm dúvida, é evitar frituras, né? aham, Então, assim, os óleos, de uma maneira geral, é bem importante a gente não usar óleos com maior quantidade de ômega 6, né? Então, assim, evitar os refinados de uma maneira geral, né? Então, qualquer coisa refinada, farinhas refinadas, açúcar refinado, óleos refinados, né? Evitar os óleos vegetais que têm que são refinados, né? uhum, Então, tirar esses refinados da alimentação, evitar as altas temperaturas, né, que são usadas em frituras. Então, aham, evitar as frituras, tá? Então, a fritura normalmente ela leva à oxidação, né, e à formação de substâncias negativas, né? A air fryer é uma pergunta comum também, o uso da air fryer, que é o calor seco, né? aham, Que também leva à formação de produtos de glicação, que também não é benéfico, aham. Que é né? então aquela casquinha que geralmente todo mundo gosta, por exemplo, a carne bem tostadinha que forma aquela casquinha, que ela também deveria ser evitada, né? Deveria ser evitada, exatamente. Então, qualquer exposição de gordura a alta temperatura deve ser evitada. Então, sempre cozimento a baixas temperaturas, né? Aham. Então, isso é extremamente importante. Ah, legal. Tá? E Vou abrir. evitar os alimentos processados e ultraprocessados, né? Que são coisas importantes aí para também fazer o controle do colesterol. Sempre, então, pensando em alimentos anti-inflamatórios, né, Sandra, de uma maneira geral, e evitar os inflamatórios. E evitar os inflamatórios. É importante que a gente pense, olha, vou introduzir alimentos bons, né? Mas também Aham. preciso ter a retirada daquilo que pode ser bastante negativo, né? Pode ser É, bastante ruim. eu abri aqui os comentários para quem quiser fazer mais alguma pergunta agora no finalzinho da live, que a gente já está quase chegando ao fim. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser aproveitar, né, Sim, pode sim, fazer a pode pergunta. colocar, né? É, mas enquanto isso, eu queria te agradecer novamente, Sandra. Muito obrigada por estar participando com a gente. Já fica o convite para um próximo tema tão enriquecedor quanto esse, que a gente aprendeu tanto. E para Ah, todo mundo, obrigada, Sara. imagina, e daí para todo mundo que participou, uma forma de te agradecer e de incentivar as pessoas na sua individualidade a buscarem um estilo de vida melhor. Todos os alimentos que você citou hoje na live relacionados com o tema estarão na loja amanhã com 10% de desconto. Então, quem quiser aproveitar, amanhã esses produtos estarão. E sim, a live ficará salva aqui no nosso Instagram. Obrigada, Tatiana. Também adorei a live com a Sandra, aprendi muito. Você queria falar mais Ah, alguma coisa, Sandra? não, eu queria te agradecer. Foi ótima oportunidade. Gostei muito de participar da live com você. Foi muito bom e adorei aí esse estímulo que você está dando, dando 10% de desconto, né? Em tudo que foi comentado aqui hoje, que está disponível na tua loja, para dar um engajamento maior aí a todo mundo que assistiu a live, que tem problemas com colesterol, né? Para a gente já começar a partir de amanhã a cuidar da nossa saúde, né, Sara? Que é A partir extremamente de hoje. importante. Já vamos começar a partir de A hoje, partir né, de hoje. Sandra? Sono, Exato. vamos já tomar um chazinho para ajudar no sono. Exato, exato. Então, olha, Sara, a gente já está quase no horário de dormir. Todo mundo tem que sair da live já e se preparar para dormir, né, Sara? É, que acho que se a gente pudesse resumir a live assim em uma frase, eu acho que seria equilíbrio, né, Sandra? Equilíbrio
em todos os sentidos, tanto psicológico, emocional, atividade física, alimentação, para evitar doenças como colesterol, que ocasionam tantas doenças, né, cardiovasculares. Vasculares, que são fatores de risco. Eu acho que o equilíbrio é sempre bom, né? Para tudo, né? Para Em tudo. todos os sentidos da nossa vida, né? O É. equilíbrio é sempre muito bom. E uma coisa que eu costumo dizer é que assim, olha, a gente deve lembrar que é importante a gente pensar que saúde, né? Ela é muito mais do que a ausência de doença, né? Então a gente deve buscar sempre a saúde integral, né? Então, a nossa saúde é um completo bem-estar, né? Físico, mental e espiritual. Então, é Sim, extremamente importante a gente estar a cada dia buscando estar um pouco mais próximo da nossa saúde integral, né? sim. Então, a gente falou um pouquinho disso hoje, um pouquinho muito pequeno, né? É, Vamos ver se ao longo do ano a gente consegue falar mais sobre isso, né, com Sara? certeza. Vamos incentivar todo mundo a ter um estilo de vida mais saudável, né, Sandra? Isso mesmo. Vamos lá, vamos começar. Começar É a hoje nossa já, né? missão, é. Nunca deixar para amanhã, vamos fazer hoje. Exato, exato. Né? Então, muito obrigada, Sandra, mais uma vez. Obrigada a Eu é todo que mundo agradeço. que participou. E é isso, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Obrigada a você, Sara, e obrigada a todos que participaram da live. Um beijo. Beijo.